Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Meu nome é Alexander, fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês e trilharmos juntos o caminho à independência financeira. O tema de hoje é com certeza um dos tópicos principais e mais controversos quando se trata de investimento, que é como escolher boas empresas na Bolsa de Valores. Muitas pessoas têm medo, não se sentem confiantes ao fazer sua análise, mas se você quer aprender como fazer sua análise de forma simples, tranquila, de uma maneira bem objetiva, fique comigo até o final do vídeo que você não irá se arrepender. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que, se por um acaso o vídeo estiver agregando alguma coisa para vocês, se o canal estiver acrescendo alguma coisa no seu conhecimento, nem que seja um pouquinho, então eu peço aquele like, porque isso ajuda demais o crescimento do canal, faz com que o YouTube entregue esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. Eu queria pedir também que vocês dessem uma olhada na descrição do vídeo, pois tem links bem interessantes, referente a alguns livros, que é essencial para o seu crescimento no mercado financeiro. Também gostaria de dizer que eu sou advogado previdenciário, então se você é do Rio de Janeiro e possui alguma demanda contra o INSS, seja referente a qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de aposentadoria, aposentadorias em gerais, aposentadoria especial, aposentadoria do vigilante, revisão de qualquer benefício, auxílio maternidade, auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, LOAS, Auxílio Brasil, enfim, qualquer coisa referente ao INSS, meu e-mail está aí, pode fazer contato que eu terei o maior prazer em lhe ajudar. Gostaria de lembrar que este vídeo aqui é dedicado à parte prática de como escolher uma ação. Toda a parte teórica está no primeiro vídeo aqui do canal. Então, se você quiser se aprofundar, principalmente nos termos técnicos, os principais indicadores, quando acabar esse vídeo, dá uma olhada neste vídeo que eu estou falando, que é o primeiro aqui no canal, pois se eu for me adentrar aos termos técnicos e básicos aqui, esse vídeo ficaria muito longo, muito extenso. E o ponto essencial para quem quer iniciar a fazer determinada análise é ter bem definido tanto o seu perfil de investidor como seus objetivos, porque existem vários tipos de análises. Análise gráfica, existe o tipo de estratégia que é voltado para especulação de curto, médio e longo prazo, existe a estratégia que é o tipo que eu sigo, que é a estratégia do tipo buy and hold, que você compra pensando no futuro, pensando no longo prazo. Então, toda análise que eu vou fazer hoje aqui com vocês é voltada para este tipo de investimento. Então, sempre que eu vou fazer análise de alguma empresa, como essa que eu vou mostrar aqui, o que eu tenho em mente é o seguinte: eu quero ser sócio dessa empresa. Eu quero ter essa empresa, se possível, para o resto da vida. É claro que nem sempre isso é possível. Pode acontecer várias coisas que me leve a vender essa ação. Como, por exemplo, a ação pode perder seus fundamentos, pode deixar de ser lucrativa, de repente a gestão começou a se envolver em algo fraudulento, alguma coisa que não me agrada, a empresa mudou de setor, ou de repente teve um aumento considerável na sua cotação, de repente eu posso apenas vender para gerar um crédito tributário, que também eu faço com certa frequência, enfim, são N fatores que podem me levar a vender esta ação. Mas o que eu tenho em mente sempre, quando eu vou aportar pela primeira vez, é ter ela para sempre. A venda é sempre algo secundário. E este tipo de pensamento é ótimo, porque antes de eu entrar em determinado investimento, eu já sei o que eu vou fazer em qualquer situação do mercado. Então eu deixo de ser um torcedor do mercado, que é aquela pessoa que compra, que investe em determinado ativo e fica torcendo para o seu ativo valorizar e reza para que ele não caia. Então, quando você já sabe exatamente o que fazer em qualquer cenário, você deixa de ser um torcedor do mercado para ser um investidor de verdade. Porque se a cotação cair muito e não estiver enquadrado naqueles motivos que eu falei anteriormente, que pode me levar à venda, eu seguirei aportando na empresa. Quanto mais a ação desvalorizar, mais feliz eu vou estar por comprar mais barato. Em contrapartida, e se valorizar muito? Eu posso pensar na venda, mas tem que ser muito mesmo. Tipo aquela pessoa que gosta de carro antigo, então ela prepara o carro com todo carinho, ela investe em rodas esportivas, em aparelhagem de som,
Enfim, ela prepara o carro e deixa o carro maravilhoso. Aquele carro está valendo 30 mil reais, por exemplo. De repente alguém vê aquele carro na rua, se interessa e quer comprar a qualquer custo. Começa a fazer determinada proposta, vai subindo o valor, chega a oferecer 50 mil. O carro vale 30. Então a pessoa, quando preparou aquele carro, não tinha intenção nenhuma de vender. Mas diante de uma proposta tão boa como essa, de repente ele pode mudar de ideia. E assim sou eu quando se trata de determinada ação. Ela tem que estar muito acima do meu preço médio para que eu possa pensar na venda. Na verdade, o que nós devemos ter em mente é que existem várias formas de uma empresa remunerar seus acionistas. A valorização da cota no mercado é apenas uma delas. A empresa pode pagar dividendo, que é o mais comum, juros sobre capital próprio, ela pode fazer uma bonificação de ações, quando ela dá literalmente mais ações para o acionista, ela pode comprar ações no mercado e posteriormente cancelar essa ação, que também é uma forma de remunerar. Enfim, ela tem vários mecanismos que pode gerar renda para o acionista. Mas no meu caso, o meu foco principal sempre será viver dos dividendos. Então eu procuro ter o maior número possível de ações, porque quanto mais ações eu tiver daquela empresa, maior será o dividendo que ela vai me pagar. E quais são os pontos principais que podem embasar a minha escolha de determinada empresa? Eu costumo dizer que são 5 pilares. Então, o primeiro deles é que a empresa tem que ser lucrativa ao longo dos anos. O segundo ponto, ela precisa apresentar crescimento recorrente. O terceiro ponto é um baixo nível de endividamento. Se a empresa for boa, mas estiver muito endividada, eu não invisto. O quarto pilar é ter um bom preço. Não basta ser boa, mas tem que saber a hora de comprar. Nem sempre a ação vale o preço do mercado no momento. É mais prudente esperar e aguardar por um melhor cenário. E o quinto pilar é se os controladores estão vendendo suas ações. Porque se a empresa é boa, por que então que os controladores vão querer vender sua participação nessa empresa? Pode ser algum indício de algo errado. Nem sempre, mas precisamos estudar com mais atenção se os controladores estiverem vendendo suas participações. E o primeiro passo a se tomar quando vamos analisar determinada empresa parte de como a sua carteira foi elaborada. Por quê? Para analisar determinado ativo, nós precisamos saber qual setor essa empresa se enquadra, porque nós devemos fazer a comparação entre empresas do mesmo setor. Porque um banco, por exemplo, tem seus indicadores completamente diferentes de uma elétrica, por exemplo, que é totalmente diferente de uma empresa de varejo. Para o vídeo de hoje, nós iremos fazer análise de uma empresa da área de siderurgia, a Gerdau. Então, para isso, vamos abrir o site Status Invest. Bem, estando aqui no site Status Invest, nós vamos digitar Gerdau. Já aparecem vários tipos de ações, mas o final 4 é o que tem maior liquidez. Então, aqui, pessoal, neste site, que é gratuito, nós já temos uma gama de informação que são muito importantes e devemos tomar nota de todas elas para que nós possamos comparar com outras empresas. Logo de cara aqui, nós já temos o yield do momento, que é 7,11, mas o yield com certeza não é o indicador mais importante, principalmente quando se vai analisar a ação pela primeira vez. Temos aqui o preço dela, o atual, está R$ 18,00. Como a ação é um ativo muito volátil, eu gosto sempre de analisar pelos últimos 5 anos. Então, colocando aqui o gráfico em 5 anos, podemos ver que ela já esteve a R$ 24,96, hoje ela está custando 18. Então eu não gosto de comprar uma ação quando ela está nas suas máximas. Se ela estivesse aqui na casa dos R$ 25,00, eu aguardaria um pouco mais. Descendo um pouquinho mais, nós já temos outras informações que são importantes também. A liquidez dela é muito boa, então isso aqui facilita na hora de entrar ou sair de determinada empresa. Você não fica preso a determinado ativo, então a liquidez é importante para isso. Aqui vemos que ela possui tag along, e quando você vê esse símbolozinho aqui, ponto de interrogação, você pode clicar nele para ver o que significa. Então, tag along é uma proteção, é um mecanismo que os acionistas minoritários têm. Ele protege em caso de venda da ação pelos seus acionistas majoritários. Então, o acionista minoritário, que somos nós vamos ter
as mesmas condições para negociar aquela determinada ação no momento de venda, na troca de seus controladores, por exemplo. Então, quando a ação possui tag along, principalmente quando ele está em 100%, é uma segurança que nós temos. Aqui nós temos acesso aos indicadores da empresa, e os indicadores eles são separados por classes. Indicadores de valuation, indicadores de endividamento, de eficiência, rentabilidade e crescimento. E aqui, no Dividend Yield do momento, nós podemos clicar no gráfico e vamos ter análise um pouco melhor. Aqui nós podemos ver que ela não é muito constante no pagamento de seus dividendos, tem uma variação grande de ano para ano, mas hoje, que está 7,11, é 75% acima de sua média. Então, se ela retroceder um pouquinho a sua média, esse yield vai cair bastante, porque a média é 4,5. Outro indicador muito importante é o PL, que aqui está 4,3. Podemos clicar também no seu histórico. O PL, quanto menor, melhor. Neste caso, indica que a empresa levaria pouco mais de 4 anos para você recuperar tudo que investiu somente com os lucros gerados pela empresa. E para ter um bom parâmetro sobre esse indicador, é bom comparar com outras empresas do mesmo segmento. Aqui, no caso, está praticamente na média, porque a média é 4,5 e o atual é 4,23. Devemos ter um pouco de atenção, porque normalmente um PL de 0 a 3 pode significar um alto risco. A empresa está lucrando muito pelo que ela vale. Pode ser que esteja muito alavancada. De 3 a 10 tende a ser um PL dentro da normalidade. E de 10 a 15 já é um PL bem alto. Essa empresa tem que estar valendo muito, tem que realmente valer a pena para se investir quando tem um PL bem alto assim. Outro indicador super importante é o PVP, que aqui está 0,73. E o PVP nós podemos perceber que agora está praticamente 16% abaixo da sua média, pois a média é 0,87. E o PVP é uma relação que compara o preço atual da ação com seu valor patrimonial por ação. E o valor patrimonial é a diferença entre os ativos líquidos e as obrigações da empresa, isso dividido pelo número de ações em circulação. Se a ação estiver sendo negociada muito abaixo do seu valor patrimonial, pode indicar uma ótima oportunidade, ou também um sério problema, porque temos que verificar com cuidado qual o motivo dessa distorção. Agora vamos ver um indicador de endividamento, que é o dívida líquida sobre EBITDA. Aqui está 0,35, e este indicador ele representa o que realmente a empresa deve, que é a dívida dividida pelo lucro operacional. E o EBITDA é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Este indicador mede quanto tempo demoraria para quitar a dívida somente usando o lucro. Quanto mais baixo, menor. Neste caso aqui, nós podemos perceber que está 0,35. Então, está quase 50% abaixo da média, que a média é 0,65. Então, este indicador aqui é excelente. Praticamente em alguns meses, ela conseguiria pagar toda a sua dívida. Lembrando que ter um pouco de dívida é normal, é saudável. Quase toda empresa possui algum tipo de dívida, porque ela usa a dívida para se alavancar um pouco. E uma dívida abaixo de 3 é saudável. Mas é essencial essa comparação entre empresas do mesmo setor, porque quando o segmento é diferente, este indicador também pode mudar bastante. A Taesa, por exemplo, Taesa é uma empresa de energia. Vamos dar uma olhada na Taesa. Bem, chegando aqui em Taesa, vamos ver a dívida líquida sobre o EBITDA. E aqui, 4,49, muito acima da Gerdau. Mas por que isso é possível? A Taesa é uma empresa do setor de transmissão de energia. A receita dela é totalmente previsível e normalmente é registrada pela inflação. Então, ela tem todas as condições de se endividar um pouco mais, porque mesmo alavancada, ela vai continuar tendo lucro e assim ela conseguirá remunerar bem seus acionistas. Agora vamos analisar um indicador de eficiência, que é a margem líquida. E a margem líquida aqui está 12,74. Bem, e a margem líquida, ela mostra competitividade e eficiência com outras do mesmo setor. Se essa margem for alta,
significa que a empresa está tendo lucro com pequeno custo de produção. Isso é muito bom. Então, este indicador, quanto maior, melhor. Podemos ver que aqui, de 2015 a 2021, ela teve um crescimento maravilhoso. Depois, teve uma ligeira queda, mas mesmo assim, ainda está com uma boa margem. Normalmente, as empresas de varejo trabalham com essa margem muito pequena mesmo. Este é um dos motivos que eu não gosto de investir em empresas de varejo. Agora vamos analisar um indicador de rentabilidade, que é o ROI, Return on Equity. Clicando aqui no seu histórico, nós conseguimos ver que de 2015 a 2021, também o ROI cresceu bastante. Depois teve uma queda, mas hoje o ROI é praticamente 120% acima da média. Então, é um ótimo indicador aqui para a Gerdau. Chegando em dividendos, que é um ótimo indicador para o investidor de longo prazo. Eu gosto sempre de pôr no seu máximo e a grupo por ano. Então, aqui nós podemos ver que ela não é muito recorrente no quesito pagamento de dividendos. Tivemos aqui um acréscimo muito grande a partir de 2021. 2022 foi ainda maior que 2021, mas 2023 e 2024 já caiu bastante. Aqui nós já conseguimos visualizar uma outra forma que a empresa tem de remunerar seus acionistas, que é através da bonificação, que é quando ela dá literalmente mais ações para o acionista. Então teve bonificação aqui em 2024 e em 2023. 20% em 2024, 5% em 2023. Aqui é o payout da empresa, podemos colocar por 10 anos ou no seu máximo. Então aqui em 5 anos, que é o período mais curto, a média de payout dela é 37%. Ou seja, do seu lucro, 37% ela destina para remunerar os acionistas através dos dividendos. Se esse payout aumentar, ela vai pagar mais dividendos. Se esse payout diminuir, consequentemente, ela pagará menos dividendos. E descendo mais um pouquinho, nós temos aqui algumas empresas que são do mesmo setor que a Gerdau. Então, às vezes você está pesquisando determinada empresa e você não sabe quais são suas concorrentes. Aqui nós já conseguimos ver algumas. E para fazer uma comparação rápida entre empresas do mesmo setor, você pode utilizar o site Investidor 10, que é muito bom para isso. Só digitar no Google Investidor 10. Chegando aqui no site Investidor 10, você vai em Ações, Comparador de Ações. Bem, aqui no comparador de ações, vamos digitar as empresas que queremos comparar. GGBR4, adicionar. A outra é Ferbasa, FESA4, FESA4, adicionar. CSNA3, CSN, CSNA3. E a última é Usiminas, Usim 6. Adicionar e comparar aqui embaixo. Bem, então aqui já temos uma comparação de rentabilidade, aqui uma comparação delas em relação ao CDI e ao IPCA. Esses valores aqui, quando nós colocamos uma janela de tempo maior, já muda bastante. Então, quando a janela é de 10 anos, nós conseguimos ver que uma teve uma rentabilidade muito maior, outras, como a CSNA, por exemplo, já não teve uma rentabilidade tão boa assim. Aqui, evolução de receita, evolução de lucro, mas aqui a comparação dos principais indicadores. Então, aqui, de forma bem rápida, vocês já conseguem visualizar qual empresa está melhor em determinado indicador. Quando tem a estrela, significa que a empresa foi vencedora. Então, aqui a Gerdau é a melhor em relação ao PL, a melhor em relação ao PVP, o dividend yield aqui embaixo, a melhor já foi a CSN. Então, nesse site, de forma bem rápida, você consegue ter acesso aos principais indicadores. Então, de repente, aqui você já consegue ter uma avaliação simplificada e vai ganhar tempo em relação à próxima empresa que você quer analisar. Bem, mas vamos voltar para a Gerdau. Então, nós percebemos que somente com este site, Status Invest, já fizemos uma avaliação muito boa.
mas podemos ir ainda mais fundo e precisamos ver o DRE da empresa, que o DRE é demonstração do resultado de exercício. Então, para isso, basta você ir no Google e digitar Gerdau RI, que RI é relação com os investidores. No primeiro site, já mostra para você, site de RI da Gerdau. Então, chegando aqui no site de RI, você vai ter praticamente todas as informações que são importantes e que são prestadas pelos gestores da empresa. Este site aqui realmente é muito completo. Então, se você for em informações ao mercado e central de resultados, já terá acesso aos principais informes da empresa, resultados trimestrais, demonstrações financeiras, apresentações de resultados, ainda que em informações ao mercado, temos também apresentações institucionais, onde a empresa mostra seus objetivos para o futuro, o que deseja investir, que está a apresentação institucional. Bem, então aqui, pessoal, neste tipo de relatório, você vai conseguir ver toda a movimentação financeira e todo o fluxo contábil da empresa. E essa análise que você vai fazer de todo o fluxo financeiro da empresa é uma análise bem complexa. Normalmente, para você entender todo o balanço patrimonial, requer um pouco de entendimento de parte contábil, de contabilidade. Se eu fosse fazer toda essa análise aqui com vocês, o vídeo ficaria gigante. Com certeza é inviável. Este tipo de avaliação você tem que fazer com calma, com paciência. Bem, após toda a análise contábil da empresa, quando você já está praticamente convicto que quer investir nessa empresa, só faltam 2 tópicos para nós analisarmos, que é se os controladores estão vendendo suas posições e se o preço está bom. Então, para analisar em relação à venda dos controladores, nós vamos utilizar o site Fundamentos. Só escrever no Google, site Fundamentos, é o primeiro. Aqui, em Fundamentos, vamos digitar o código da empresa, GGBR4, Gerdau, exibir. Bem, aqui temos todos os indicadores, nós já analisamos no site Status Invest, que nós queremos está aqui, dados históricos, insiders. E aqui temos acesso à movimentação dos controladores. Podemos ver que aqui desde 2022, por exemplo, está tendo bastante negociação. Quando tem sinal de menos, significa venda. Quando não tem sinal de menos, significa compra. Então aqui, 426.300 ações, venderam a um preço médio de 11,73. Aqui já teve 2 milhões de ações, preço médio de 24,66. Aqui 7 milhões de ações foram vendidas. Então, conseguimos ver que os controladores estão vendendo suas posições. Pode ser indício de alguma coisa errada? Sim, como também pode ser que não. Mas para saber o motivo dessas vendas, teríamos que analisar com maior atenção. Por quê? Já tivemos alguns problemas. Vamos ver Americanas, por exemplo. Olha aqui, AMER3, exibir. Dados históricos, insiders. Olha aqui, Americanas, em 2022, por exemplo, ó, mês 7, mês 8, até o mês 10. A última venda de 1.526.000 ações foi feita em 10 de 2022. Venderam ao preço médio de R$ 19,04. Vamos ver ela aqui no site Status Invest, a MER3, em outubro de 2022. Aqui, pessoal, outubro de 2022, eles venderam por volta dos R$ 19,00. Então, de outubro de 2022 a janeiro de 2023, praticamente 3 meses após a venda, a ação caiu 95%. Ou seja, ela saiu de R$ 19,00 para menos de R$1. Ou seja, desvalorizou 95%. Se uma pessoa que estivesse interessada
Investir na Americanas tivesse consultado este site aqui e visto essas movimentações nesses meses, com certeza ela teria evitado entrar numa enrascada dessa. Bem, e o último ponto a ser avaliado é em relação ao preço justo da ação. Existem várias formas de se analisar o preço justo. Existe a técnica através do preço teto projetivo, que leva em consideração as projeções de lucro futura da ação. Existe o valor justo, que foi idealizado pelo Benjamin Graham, que se baseia numa fórmula matemática, é muito difundido e utilizado aqui no Brasil, mas precisa de algumas adaptações, principalmente para bancos, seguradoras. E eu, como eu sou a favor da simplificação, como eu acho que o simples também dá resultado, eu gosto da análise de preço que foi criada pelo brasileiro Décio Bazin, que também é utilizada pelo Barsi. E ela consiste em pegar a média dos 5 últimos anos. Eu gosto de descartar o atual, porque talvez a empresa faça algum pagamento ainda este ano e geraria uma distorção. Então eu excluo este ano, pego a média dos 5 anteriores, divido por 0,06, que equivale a 6%. 6% é tido como um bom dividendo. Então, na prática, a avaliação do preço justo da ação seria feita da seguinte forma: 28 centavos mais 32 centavos mais 3,7 mais 3,63 mais 1,61. E a média disso é igual a 1,78, que dividido por 0,6, ou 6%, é igual a 29,66. Então, 29,66 seria o preço teto, até quanto eu aceitaria pagar por essa ação, mas no momento ela está apenas R$ 18, ou seja, ela está barata para o meu tipo de análise. Porém, ela tem o problema dos controladores vendendo suas posições. Bem, então após toda essa análise, você já está pronto para tomar sua decisão. E quando você está realmente convicto que você quer aportar em determinada empresa, lembre-se que você ainda é um investidor iniciante. Então, é prudente que você faça uma pesquisa, pode ser aqui mesmo no YouTube, sobre as últimas avaliações dessa empresa. E aí você vai ver uma outra análise, um outro ponto de vista. É legal também que você dê uma lida nos principais comentários, porque assim você pode ver coisas que passou despercebido, que você não tinha notado na sua análise. Você vai perceber se você está fazendo uma boa análise ou se tem alguns pontos que você precisa melhorar. Talvez vai ratificar o seu ponto de vista ou vai fazer você mudar de ideia. Então, para engrandecer e enriquecer ainda mais o seu conhecimento, é sempre bom dar uma olhada em outras avaliações. Depois que você estiver já com certa experiência, você pode apenas confiar na sua própria análise. Bem, pessoal, isso é o que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenha sido de grande valia, espero que o conteúdo tenha te enriquecido de alguma forma, e se te ajudou de alguma maneira, eu peço que deixe aquele like, não se esqueça, para que este canal possa crescer, para que o conteúdo chegue a outras pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo.